pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai tentar fazer esse teste aí com, essa forma aí para tentar sempre ajudar vocês e sanar o nosso tempo que é bem curto, né? Vocês sabem disso, né? Então vamos tentar fazer uma aula diferenciada aí para que a gente possa ajudar vocês, né? É, a, até mesmo a levar essa aula para casa para que vocês possam ter isso com vocês na hora de repente estudar, porque às vezes a gente consegue visualizando, né, e a gente falando, vocês conseguem memorizar um pouco melhor, tá certo? Bom, nós vamos falar um pouquinho dos quinidários, tá? Os quinidários, vamos falar um pouco das características. Eles são de blásticos que possuem dois tipos de tecidos, né? Eles são protostômio. O que é isso? São seres que conseguem fazer uma fecundação, tá certo? Eles possuem uma simetria radial. Essa simetria radial significa que se eu pegar esse animal e partir em 8 vezes assim, ó, eu vou conseguir ter o mesmo tipo de desenho em todas as partes, tá certo? Eles são sésseis, né? Ou seja, eles podem ser fixos, viver em substratos, como também podem ser livres, né? São aquáticos, tanto de água doce quanto de água salgada. E desses blásticos, que são células jovens que a gente fala, porque ó, blásticos significa tecido, né, jovem, a gente tem aqui a epiderme, que é a formação externa da pele dele, a gastroderme, a pele interna dele, e a mesogleia, que fica entre esses dois aqui, tá? Entre a epiderme e a gastroderme, né? É um tecido meio que um líquido meio gelatinoso que a gente vai estar vendo mais para frente, tá certo? No caso aqui a gente está vendo um desenho de uma anêmona, onde essa anêmona, vocês vão perceber que ela é um predador, ela se alimenta normalmente de peixes, né? Só que ela é uma exímia caçadora, né? Para quem acha que é apenas uma flor que tem lá, ela é uma exímia caçadora, inofensiva, entre aspas, para os homens, para o ser humano, porque se a gente gostar a gente vai se queimar, né? Que a gente conhece como água-viva, a gente conhece como medusa, essa faz parte dela, então ela vai te queimar se caso você encostar nesse animal. O único animal que tem a sorte, né, no caso, é esse peixe palhaço aqui, que vocês lembram daquele filminho O Nemo, onde ele vivia exatamente junto com a fêmea, vivia dentro de uma anêmona aqui, e aí aconteceu que um peixe lá acabou capturando lá, matando a mãe, né? Era um tubarão, acho que era, um negócio assim. Mas enfim, é o único peixe, porque esse peixe ele possui uma glândula, um muco, que produz um muco, onde protege ele contra as toxinas desse animal, certo? Vamos lá. Bom, a estrutura e a organização. Nós temos dois tipos aqui, ó. Nós temos os pólipos, que no caso a gente chama de um animal conhecido como eu acabei de falar, o anêmona, e aqui a medusa. Esses animais eles possuem uma boca, tá certo? A boca está aqui, a boca está aqui, né? Uma cavidade gastrovascular, que é essa parte amarronzada aqui, ó, tá? Ela possui, lembra que eu falei para vocês que elas possuem dois tipos de tecidos? O endoderme, né? No caso aqui eles chamam de endodermo, né? Mas endoderme, que é a parte ectoderme, que é a parte externa, e a endoderme, quando eu falar endo é dentro, tá? Dermo é pele, então ó, pele, ecto, fora, derme, pele, pele de fora, endo, dentro, derme, pele de dentro. Então a parte que reveste internamente e a parte que reveste externamente chamamos de ectoderme, tá certo? Isso tanto para um quanto para o outro. E nós temos também a mesogleia, essa mesogleia que faz o preenchimento desse animal, né? É uma consistência gelatinosa que a gente vai falar um pouquinho dela já já, né? Ela possui tentáculos, né? É a estrutura dela, que é onde a forma de caça dela, né? Tanto aqui quanto aqui. A mesogleia dessa daqui é aqui nesse cantinho, tá bom? E esses tentáculos é o que eles usam para fazer com que paralisem os animais, que a gente vai estudar também no logo. A morfologia deles. Bom, como eu já tinha falado anteriormente, a epiderme, que é a ectoderme, ela contém os quinidoblastos e as células responsáveis pelos seus movimentos. Então aqui, ó,
a gente tem um indivíduo aqui, tá? Aí eu fui lá e arranquei esse pedacinho aqui, ó, e joguei aqui para baixo. Então ele me deu uma imagem um pouco mais alterada, né? Aumentou um pouco mais para que a gente possa entender como é que é a pele desse indivíduo, né? Então a gente percebe que esse animal, ó, ele está aqui é a parte da epiderme, que é a ectoderme, a parte externa, tá bom? Ó, epiderme, tá? Os quinidoblastos, eles estão emaranhados entre eles, tá? Existem as células intersticiais, que é a que vai fazer a função de passar de um lado para o outro, tá? Aquele material polido através dos quinidoblastos, que são as caças. Esses quinidoblastos, eles vivem exatamente na ponta desses tentáculos aqui, tá? Eles ficam exatamente nessas pontinhas. Fora isso daí, a gente tem a parte interna, que a gente chama de gastroderme, que é onde eles possuem células glandulares que ajudam na digestão desse animal, né? E não só isso, a célula digestora dela que vai fazer a digestão, né? Como a gente tem enzimas que dentro a gente tem a cavidade gástrica, que é o estômago, aonde faz a digestão através dessa enzima. É a mesma coisa, a gente tem a camada mioepitelial, que é onde forma a parte digestória dele, que vai fazer a absorção, né? E ele vai, com esses pelinhos aqui, ó, esses flagelinhos que a gente tem na ponta aqui, ó, são os sensores para que eliminem as toxinas desses animais que acabam vindo, né? Os resíduos. E aí acaba saindo pela água e vai embora. Esses animais, então, eles possuem a epiderme, que está aqui, ó, a gastroderme, que são as células digestivas, que está aqui, e aquele que eu falei que a gente ia falar, que é a mesogleia. A mesogleia que dá a estrutura, uma estrutura, ela é consistente, ela tem uma consistência gelatinosa, né? E ela possui uma rede neural difusa, tá? Que ela fica bem entre os dois tipos de tecidos, ó, epiderme, gastroderme, e bem no meio a gente tem a mesogleia. Essa mesogleia, como eu falei, ela é gelatinosa e ela tem todos os traçados neurais aqui, ó. Nos poríferos, quando a gente viu, não sei se vocês lembram, mas a gente falou que os poríferos, eles não possuem sistema nervoso, né? E eles fazem as suas digestões de células para células. Já esses indivíduos aqui, não. Esse indivíduo, ele já possui um sistema nervoso que ele fica exatamente espalhado nessa mesogleia, certo? Que são células nervosas, né? São formas de poder ter a adaptação, porque sem isso daí, eles não conseguiriam nem ativar esses quinidoblastos aqui, tá certo? Então, lembrando que ele possui, então, epiderme, ectoderme, gastroderme, que é a parte interna, que é a endoderme, e a mesogleia, que fica entre essas duas, certo? Bom, os quinidoblastos. Os quinidoblastos é a forma de função de defesa e de nutrir esse animal. A defesa porque é onde captura, e nutrir porque é ele quem são esses quinidoblastos que ajudam a nutrir, a trazer esse animal para eles poderem comer. Então, assim, como que ele funciona? Na verdade, esses indivíduos, eles são os quinidoblastos, eles ficam normalmente na ponta dos tentáculos, tá? Ao menor movimento em que um peixe se aproxima e esses tentáculos esbarram, ou o peixe vai lá para tentar pegar, ou sei lá, qualquer tipo, o que ele vai fazer? Ele lança como se fosse uma forma de arpão, onde a gente tem essas cápsulas aqui, ó, que são totalmente forradas por toxinas, tá certo? E a gente tem na pontinha aqui, ó, um gatilho, tá? Que é exatamente esse pontinho aqui, ó. O que ele vai fazer? Na verdade, quando um peixe ele passa aqui, esbarra nesse gatilho aqui, ele aciona através das células nervosas que ele tem, né, das células sensoriais dela, ele aciona, ele libera como se fosse uma forma de um tubinho, injeta essa parte aqui no animal, e aí esses nematócitos que são forrados por toxinas acabam liberando toda essa toxina dentro do animal, fazendo com que o animal paralise, e aí ele consegue, através dos tentáculos, trazer esse animal paralisado e aí então levá-lo para a boca e comer aquele animal, certo? Bom, nós temos aqui a reprodução. Essa reprodução desses animais, elas podem ser sexuadas por alternâncias de gerações ou assexuada por pólipos, que é por brotamento ou regeneração. A sexuada, ela tem
uma parte de uma colônia, a gente está vendo aqui uma colônia adulta, onde ela vai liberar medusas jovens. Essas medusas, elas acabam liberando espermatozoides e óvulos, né? Que são consideradas, quando ela faz essa liberação de células jovens, elas são consideradas gonozoides, tá? Onde libera o espermatozoide, depois essa medusinha que te diga que essa outra medusinha, um óvulo, ocorre a fecundação entre os dois. Ocorrendo essa fecundação que é externa, tá certo? Ela vai virar uma larva plânula. Larva plânula. Essa larva plânula aqui, ó, ela vai cair no chão, no caso, no substrato, aqui, ó, substrato, e vai se fixar, tá certo? Quando ela começa a se fixar, ela começa a ter o desenvolvimento dela. E no caso, ela vai se fixar, vai se formar um pólipo adulto, né? E aí começa então a crescer uma colônia desses animais. No caso aqui, a gente está falando do ciclo de vida da obelia, que é um indivíduo chamado Hydra, né, da sua espécie. Aí nós temos aqui uma reprodução assexuada, que é por pólipos, né? No caso eu falei por brotamento ou regeneração. No caso, a gente tem uma medusa, essa medusa libera espermatozoide, onde essa medusa vai encontrar com outra medusa, vai ocorrer aqui já é diferente, ó, ocorre uma fecundação interna, aqui o que é externa, aqui é interna. Ocorre a fecundação interna, aí sim, ela libera uma plânula. Então, é como se você estivesse pegando essas duas partes aqui, ó, e começando a fecundação por aqui, e não tivesse essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, ele faz a liberação da plânula, da larva plânula, só que o que vai acontecer? Ele vai ter o mesmo processo, ele vai cair no chão, no substrato, vai ocorrer a fixação. Cifistoma significa essa partezinha aqui, que é onde vai começar a gerar as medusinhas. Só que ela tem um diferencial. Quando ela se fixa, ela começa a se desenvolver, essa cifistona, ela começa a desenvolver numa divisão transversal, ó, tá vendo? Por camadas. E essas camadas, que a gente chama de estrobilização, ela vai começar a liberar cada camadinha dessa daqui. Ela liberando essas camadinhas aqui, ó, ela começa a soltar, né, que são células que são imaturas, né, que são as éfiras, que são essas medusinhas pequenininhas imaturas, e aí até ela chegar numa fase adulta. Quando ela chegar na fase adulta, ela começa então a ter aí o espermatozoide, ocorre a fecundação, e assim sucessivamente começa de novo o ciclo dela, tá? Aqui no caso a gente vai ver uma medusa, né, aqui são os tentáculos dela, né, onde a gente tem toda a parte gastro dela aqui dentro, a epiderme, endoderme dentro, a mesma coisa aqui são fotos só para que vocês possam estar reconhecendo esses indivíduos aí, tá? Aqui são medusas também, existe também a caravela, que eu não peguei, existe esse daqui também que são as anêmonas, tá certo? Bom, pessoal, vamos ver se a gente consegue fazer um esquema bem legal com vocês, para que vocês possam entender. Eu espero que vocês anotem todas as suas dúvidas, tá? E levem isso daí lá para a sala de aula, para que a gente possa discutir e sanar as dúvidas de vocês, tá? Eu acho que vai ficar bem melhor, para que a gente possa entender melhor aí, e vocês têm depois aquela parte cansativa, né, de ficar lendo. Eu acho que uma aula em vídeo às vezes se torna um pouco mais diferenciada. Então vamos tentar e vamos ver o que vai dar. Pessoal, obrigado e tenha um bom dia para vocês.